Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui mais uma questão do Vestibular FUVEST 2020, primeira fase. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Um ponto XY no plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos x e y e pertence ao círculo de equação dado aqui. É correto afirmar que... Bom, o exercício está pedindo para a gente simplesmente o seguinte. Está pedindo que nós digamos quantos pontos há no conjunto F e também em que local do plano cartesiano estão esses pontos. Em primeiro lugar, nós vamos nos ater à equidistância dos eixos x e y. Para isso, eu vou deixar aqui um pequeno desenho para a gente entender que pontos são esses, tá? Esse ponto aqui, por exemplo, tem uma distância ao eixo x. Como que eu identifico essa distância? É simplesmente o segmento que faz 90 graus com o eixo x. A mesma coisa vale para o eixo y. Ele também faz 90 graus, esse segmento aqui. Então, tranquilamente, isso aqui representa a distância. Esse segmento representa a distância do eixo y ao ponto e do eixo x ao ponto, é esse cara aqui. Tá. Como nós estamos querendo pontos que tenham a mesma distância, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, basta você notar aqui que nós temos quadradinhos de lado L, tá certo? Então, esse ponto aqui, que pertence a esse conjunto específico, ele é um vértice de um quadrado de lado L. Qual é a coordenada, portanto, deste ponto? É simplesmente x e x. Tudo bem, L ou L também poderia, mas no caso geral, x e x. Então, o y também vale x, porque simplesmente nós temos a mesma distância. Há mais um conjunto que satisfaz esta condição. É o conjunto à esquerda aqui, olha só. Eu tenho 90 graus, a mesma coisa, distância L e L, só que aqui nós temos x no eixo, na parte negativa do eixo x, então a gente tem x com valores negativos, e o y é positivo, então tem que colocar aqui ó, menos x. Então nós temos dois conjuntos de pontos. Os pontos x e os pontos x menos x. Nós precisamos testar agora quais são os valores desses pontos que também pertencem à circunferência. E para isso eu preciso ver quais satisfazem a circunferência. Então eu começo aqui ó, com x e x, satisfazendo a equação da circunferência. Então fica lá, ó, x ao quadrado mais... O y virou x, então fica x ao quadrado de novo, menos 2x menos 6x mais 2 igual a zero. Juntando tudo isso aqui dá 2x ao quadrado menos 8x mais 2 igual a zero. E dividindo tudo por 2, isso aqui dá x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? O Bhaskara, né? X igual a menos b, então é 4, mais ou menos b ao quadrado. 16, que é o 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1. E aqui por 2, né? Divide tudo por 2 aqui. E nós vamos ter o quê? 4, mais ou menos, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 por 2. E aí a gente vai ter o quê? 2 mais ou menos raiz de 3. Ambos os caras são positivos, porque o raiz de 3 é menor que 2. Então, 2 menos raiz de 3 ainda é um valor positivo. Então, vamos identificar os pontos aqui. Nós temos x igual a 2 mais raiz de 3, e o y é igual a x, então 2 mais raiz de 3 também. E nós temos o 2 menos raiz de 3, tendo aqui o y igual a 2 menos raiz de 3. Beleza. Agora nós temos mais um conjunto, o x menos x. Substituindo na equação, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, continua x ao quadrado, menos 2x, olha só, menos 6y, isso aqui dá mais 6x, mais 2 igual a zero. Então a gente vai ter 2x ao quadrado mais 4x mais 2 igual a zero. Dividindo tudo por 2, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Tá, faço o Bhaskara novamente, a gente vai ter x é igual a... O que acontece aqui?
menos 2 mais ou menos raiz quadrada do 4 menos 4 vezes 1. Tudo por 2. O delta aqui é 0, então fica simplesmente menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então apenas um ponto desse conjunto está na circunferência. E esse ponto aqui é simplesmente o ponto menos 1 e 1, ok? Porque o y tem sinal trocado em relação ao x. Agora veja, a única alternativa que apresenta 3 pontos é a alternativa D. E aí, os lugares, né? 2 pontos estão no primeiro quadrante. De fato, esse está no primeiro quadrante e esse também está no primeiro quadrante, porque o 2 menos raiz de 3 também é um valor positivo. E o outro está no segundo quadrante, que é o menos 1, 1. Perfeito. Resposta D. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos e, claro, peço para vocês fazerem a sua inscrição no nosso canal clicando no sininho para ativarem as notificações. Bons estudos e até mais!